É um absurdo, mas o STF vazou a pena do Bolsonaro e eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a pena do Bolsonaro. Onde que isso é democracia? Em qual lugar, qual país do mundo que esse tipo de coisa aí é democracia, hein? Que o STF seja menos político. Se continuar sendo político, nós seguiremos trabalhando para aumentar as pressões sobre o STF. E se o Brasil não sinalizar de que está querendo retornar à sua normalidade democrática, a harmonia entre os poderes, isso sim pode aumentar o rol de sancionados dentro da Suprema Corte, os seus apoiadores e até, por que não, os seus familiares. STF retoma julgamento de Bolsonaro com voto de Moraes em meio à tensão com Tarcísio. É isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal inicia nesta terça as sessões decisivas do julgamento que pode condenar o ex-presidente Bolsonaro. Tudo em um ambiente de tensão ainda maior após as falas duríssimas de Tarcísio contra a corte. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, começa hoje a leitura do seu voto. A expectativa é que a manifestação dure todo o dia. Na frente do STF, militares cercam o prédio. Ministros pediram policiamento redobrado durante a semana de julgamento. Medidas incluem fechamento da Praça dos Três Poderes, presença da tropa de choque da Polícia Militar, do BOPE e da Polícia Federal. Enquanto isso, o ministro da Defesa reforça a submissão das tropas ao STF. É isso mesmo. As Forças Armadas vão cumprir o veredito da Justiça sobre a suposta trama golpista, disse o ministro da Defesa José Múcio na última sexta-feira. Em entrevista a jornalistas, Múcio comentou o julgamento de Bolsonaro e militares de alta patente. O ministro deixou claro que o lema atual das Forças Armadas é respeitar as decisões de Alexandre de Moraes. É um absurdo, mas o STF vazou a pena do Bolsonaro e eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a pena do Bolsonaro. Quando a gente acha que não pode piorar, fica pior. Depois a gente assistir por mais de 2 anos os ministros do STF dizendo na imprensa, dia sim, dia também, que Bolsonaro já estava condenado, que era só uma questão de tempo, praticamente confessando que esse julgamento é só uma formalidade, é para inglês ver, é um carimbo para uma realidade que já está dada, está consumada, é um grande teatro, uma verdadeira farsa. Aí eis que, na véspera dos ministros começarem a ter os seus votos lidos lá durante o julgamento no plenário, eles resolvem fazer pior do que eles já fizeram até hoje. Eles vazaram para a imprensa as penas a que eles vão condenar o Bolsonaro. Ah, Deltan, não é possível. Gente, é possível, é muito absurdo. Eu entendo você se você está incrédulo diante disso. É muito absurdo mesmo. E se você não acredita no que eu estou dizendo, olha só o que saiu na coluna da Carolina Brígido do Estadão e que eu vou mostrar para você aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aí, ó. STF planeja punições severas para Bolsonaro e outros réus mais inferiores à pena máxima. Isso, gente, não é algo que tanto eu, quanto você, quanto Bolsonaro, quanto todo mundo deveríamos saber apenas depois do julgamento? Qual vai ser a pena? Em tese, vamos pensar aqui em tese, ele não poderia ser absolvido, não? Por que os ministros fazem questão de vazar esse tipo de informação, hein? Eu vou contar para você no final dessa análise por que eles fazem isso, qual a razão. Mas antes disso, vamos nos indignar com a absurda informação trazida pela jornalista. Dá uma olhadinha aqui no que ela fala. Ó. Com a condenação dos réus do principal núcleo da trama golpista alinhavada, olha isso aqui, como assim alinhavada a condenação, gente? Como assim? Um processo ele é para terminar com resultados possíveis. Condenação, absolvição, mas como assim alinhavada a condenação? A primeira turma do STF terá como principal desafio nessa semana o cálculo das penas. Então o desafio não é olhar as provas, se a pessoa deve ser condenada ou absolvida, o desafio é olhar a pena, é isso? Em caráter reservado, ministros do colegiado apostam que a opção será o meio do caminho entre a expectativa da PGR e os pedidos das defesas. A expectativa é que as punições fiquem entre 25 e 30 anos de prisão. Ou seja, tá todo mundo condenado, falta só definir as penas. Gente, é um absurdo que os réus sejam pré-condenados na imprensa dessa forma. O devido processo legal e a presunção de inocência já foi para as calendas nesse país faz muito tempo. Mas a gente não pode normalizar isso, nem parar de se indignar e se revoltar com esse tipo de coisa.
Tá aí para quem duvidava. As penas do Bolsonaro e dos demais réus vazadas, antecipadas para a imprensa. Aí, ó, ficarão entre 25 e 30 anos de prisão. Vão realmente prender o Bolsonaro e jogar a chave fora, para finalmente derrotar o bolsonarismo como eles tanto queriam. Vão empurrar o extremismo para a margem da história, como disse o ministro Barroso, presidente do STF, na semana passada, um dia antes do julgamento do Bolsonaro começar. E por que então que eles usam essa linguagem aí, dizendo que eles apostam que as penas serão essas, em vez de dizer que serão? Olha aqui, ó, em caráter reservado, ministros apostam. Por que eles não antecipam logo quais são? Porque são vários ministros. Algum pode discordar, tudo indica, aliás, que o Fux vai discordar. E pode ter alguma mudança ali. Mas o fato de alguns ministros, por si só, anteciparem as penas é surreal. Mostra que tudo é para inglês ver. Comprova mais uma vez o que a gente já sabia, que esses juízes não são imparciais coisa nenhuma. Imagina você, então, um dia, você sendo processado por um crime, Deus queira que isso nunca aconteça, ou talvez por um ilícito civil, bater o carro, um dano que você causou por querer, sem querer. Não precisa nem ser um crime, gente. Aí você tá lá se defendendo na justiça com o seu advogado, confiando na justiça, nas regras do jogo, que a lei vai prevalecer, que o juiz vai te julgar com imparcialidade, com isenção, que ele vai levar em consideração, com extremo cuidado e cautela, tudo o que você disse, todos os seus argumentos e provas, e também os do outro lado. E assim vai ter uma decisão final. E aí, agora, imagina que você acorda um belo dia, abre o jornal e vê lá na primeira página uma manchete dizendo que o juiz não só decidiu que ele vai te condenar, mas ele decidiu te condenar à maior e pior pena possível. Isso é justiça? Isso é o tal do Estado Democrático de Direito? Essa é a tal da democracia? Onde que isso é democracia? Em qual lugar, qual país do mundo que esse tipo de coisa aí é democracia, hein? Conte aí pra gente nos comentários. Mas desde o início, o nosso cálculo sempre é com Alexandre de Moraes dobrando a aposta e certamente, né, uma vez que ele vá para o buraco, ele vai tentar levar o maior número de pessoas possível com ele. E conhecendo um pouquinho da conduta dele, né, ele vai fazer isso no melhor estilo gangster, no melhor estilo mafioso, que é tentando ameaçar as outras pessoas de bastidor ou, às vezes, até publicamente, como ele fez com o pai do presidente da Câmara, Hugo Mota, que mandou a Polícia Federal na casa dele, né, na prefeitura dele, num claro recado de ameaça, e depois, num jantar, se encontrando com o presidente Hugo Mota, e depois desse evento, Hugo Mota mudou da água para o vinho com relação à anistia, mas, né, como toda coisa grandiosa que se faz na vida, você passa por sacrifícios, você vence obstáculos e, no final, acaba saindo-se vitorioso. Então, eu acredito que mesmo com esse julgamento acontecendo, nós temos uma boa oportunidade de aprovar uma anistia. E em que pese o Barroso agora ter meio que mudado um pouco o discurso porque pegou mal, vale lembrar que semana passada o ministro Luiz Roberto Barroso, que até há pouco tempo era presidente do STF, disse que o trabalho dele, né, num lapso, pode-se dizer, de voltando a ser um juiz com atribuições de juiz, e não um juiz que apita, né, do tapetão para influenciar o resultado do jogo, mas ele teve um lapso e ele disse que o papel dele é julgar, ainda que de maneira ilegal, isso tudo que está acontecendo no STF sobre o golpe da Disney. E não fazia sentido ele querer controlar o Congresso. O que o Congresso faz do outro lado da Praça dos Três Poderes é responsabilidade do Congresso. E o que nós fazemos no STF é responsabilidade do STF. Isso daí é que eu espero que vigore, né, que o STF seja menos político. Se continuar sendo político, nós seguiremos trabalhando para aumentar as pressões sobre o STF. E sim, essas eventuais condenações de Jair Bolsonaro, General Braga Neto, né, entre outros atores do governo Jair Bolsonaro, nesse golpe da Disney, isso sim pode aumentar o rol de sancionados dentro da Suprema Corte. Eu só faço questão de lembrar que sanção, como por exemplo a da Lei Magnitsky, ela demora um tempo para ser aplicada. O do Moraes demorou poucos meses porque teve ali uma atenção especial do presidente Trump. Agora, o normal é uma sanção de Lei Magnitsky demorar mais de 6 meses. Então eu falo isso só para deixar bem clicado, né, a cronologia na cabeça de cada pessoa, para elas não acharem que um juiz votou a favor da condenação de Bolsonaro e não foi sancionado, então o Eduardo é o mentiroso. Não, é porque existe uma burocracia por trás disso, mas certamente nós estaremos aqui trabalhando para que isso daí aconteça,
né, caso se confirme essa condenação. E também lembrando que a nossa atuação aqui ela é por justiça. Ela não é necessariamente por vingança, ela não é algo personalíssimo a depender de Bolsonaro. Ou todos serão anistiados, né, ou ninguém será anistiado. Ou todos estamos no mesmo barco, ou haverá privilégios para uns ou os outros. E é claro, né, eu não quero ser partícipe de violadores de direitos humanos. É por isso que eu luto para uma anistia ampla, geral e irrestrita, que abarque todas as pessoas sobre todos os crimes. Lembrando que a anistia ela não refere-se sobre pessoas. Eu pergunto até, né, como é que seria isso de você fazer uma anistia onde ficaria de fora o presidente Bolsonaro? Isso sim é transformar a anistia em algo personalíssimo. Eu não serei partícipe disso. Não fui entusiasta de um benefício apenas para Jair Bolsonaro em detrimento dos demais e também não serei o contrário, né? Onde buscará se salvar as peles dos demais, deixando para trás Jair Bolsonaro. Com Eduardo Bolsonaro, podem ter certeza, ninguém fica para trás. Lembrando que o presidente Trump ele tem outros mecanismos à sua disposição que não somente a lei Magnitsky. Ele já puxou uma dessas alavancas quando, por exemplo, ele cassou o visto americano de várias autoridades do STF e do PGR. Há uma grande expectativa de que mais uma nova leva de confisco de vistos, né, de cancelamento de vistos, seja feito para os próximos dias. Há 2 semanas atrás foi do ministro Padilha e também do ministro Ricardo Lewandowski. E quando a gente fala das autoridades, estão inclusos aí também no cancelamento desses vistos americanos os seus familiares. Agora, é claro, se o Brasil se comporta como a Venezuela, se ele vai nesse caminho da utilização dos tribunais como meio de perseguição política, né, para controlar a política nacional, querendo favorecer a poderosos, certamente isso não contará com o apoio do presidente Trump. É só você pensar, o Trump ele tem 4 anos de mandato. Aqui nos Estados Unidos ele não pode concorrer a mais um 3º mandato, são no máximo os 2 mandatos, consecutivos ou não. Então ele está no seu 2º mandato, o seu último mandato, e ele não vai querer, né, levar para casa, acabar levando para dentro da sua história o nascimento de uma nova Venezuela na segunda maior democracia do Ocidente. Se a Venezuela, que é um país de pouco mais de 30 milhões de habitantes, já gerou a maior crise migratória da história da América Latina, imagina o Brasil, que tem 210 milhões de habitantes. Imagina você perdendo um dos principais exportadores do mundo de alimentos, que é um grupo seleto de 10 países apenas que exportam mais do que importam e consomem alimentos. Imagina você perder esse país, que é autossuficiente em petróleo, maiores exportadores de minérios do mundo, maiores reservas de terras raras do mundo. Enfim, você perder isso tudo para a China, que é o que deseja fazer o Lula. Inclusive tem vocalizado aí a criação de moeda dos BRICS, que todo mundo sabe que é uma chacota, mas mostra o seu ímpeto, né? Mostra que ele não sabe se comportar perante a comunidade internacional, e é por isso que cada vez mais as pessoas estão largando mão do Lula. Nem mesmo jornais mais à esquerda, como The New York Times, fazem matérias, né, a favor de Lula e de Alexandre de Moraes. Então, nesse contexto, eu acho que sim, o Brasil se enveredando por esse caminho, abre chance para mais sanções, que é o que acontece com Cuba, com a Venezuela. A Venezuela tem cerca de 200 pessoas sancionadas. Isso daí não foi da noite para o dia. Isso foi aos poucos. A Suprema Corte tem em suas mãos o poder de decidir o seu próprio futuro. Espero que Deus os ilumine. Todo meio de pressão, ele é válido, né? Eu acho até que a defesa jurídica do presidente, em que pese não ser muito o papel de um advogado clássico, mas é um papel cada vez mais normal dentro de uma advocacia desses tempos modernos que a gente vive, onde juízes da Suprema Corte dão entrevistas, fazem palestras, se relacionam com a imprensa, têm perfil em rede social, enfim, faz-se necessário você vocalizar mais as injustiças que estão acontecendo. Eu vi esse exemplo de sucesso acontecer durante o julgamento do Trump. O Trump, nos seus julgamentos, ele era fotografado propositalmente em determinadas poses. Ao sair do tribunal, o Trump ele dava entrevistas, os seus advogados iam às vezes direto do fórum para a saída para coletivas de imprensa. Isso por quê? Porque percebe-se que o jogo não é mais dentro dos tribunais. E você tem que constranger esses juízes ditadores para que seja mostrado para a população. Você não precisa nem saber direito, mas para você entender de direito, né, de leis e justiça, para você entender que o que está acontecendo é totalmente errado, é totalmente ilegal.
O que o Alexandre de Moraes faz, por exemplo, uma pergunta simples. A gente tem que expor por que Lula e Michel Temer foram julgados no juiz de primeira instância e o Bolsonaro é julgado direto no STF, sendo que ele não é mais presidente. Isso daí tem que fazer constranger esses ditadores, porque essa consciência é que vai gerar pressão internacional, é que vai gerar anistia, é o que vai gerar, por exemplo, a oportunidade para a gente amanhã, caso tenhamos possibilidade, anulem, para que a gente anule todos esses processos que estão eivados de ilegalidades mil. É juiz que o Alexandre de Moraes que entrevista o Cid em sede de delação premiada, é o Alexandre de Moraes que faz ameaças ao doutor Chiquini, que faz a defesa do Felipe Martins, não dá dilação de prazo, que é algo dos mais corriqueiros para que os advogados de Bolsonaro façam uma decente, ampla defesa, que foi lhes negado, porque eles tiveram cerca de menos de um mês, se não me engano, para analisar 75 terabytes de memória de celulares apreendidos. São advogados, como o advogado do general Braga Neto, que não teve acesso ao celular do seu cliente para fazer a defesa. Disponibilizaram apenas o material utilizado pela acusação. Meu Deus do céu, isso daí, se você for explicar para um estrangeiro, ele vai ter até dificuldade de entender. Mas com essa consciência primeira gerada, a gente consegue depois, com muito mais facilidade, correr atrás do prejuízo e garantir que seja efetivamente feita justiça nesse caso, né, nessa covardia aí contra Jair Bolsonaro, os seus apoiadores e até, por que não, os seus familiares. O tarifaço ele é culpa do Alexandre de Moraes. Né? O Trump, eu acho que ele já colocaria uma tarifa no Brasil, mas a maior parte dela, desses 50%, é por conta de uma crise institucional que nós vivemos. Então não é culpa do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. Nós somos apenas os mensageiros. A gente somente leva a nossa percepção e aquilo que é a verdade para as autoridades americanas. E a gente fica muito feliz que tenha conseguido atrair a atenção deles para o Brasil, porque isso é dificílimo e é disputado pelo mundo inteiro. Como o presidente Trump escolheu primeiro iniciar pelas tarifas, né, eu acho que ele tem muito mais experiência do que eu para ir por esse caminho. E eu acredito na liderança dele. Depois das tarifas veio no cancelamento dos vistos, né, de 8 ministros da Suprema Corte mais o PGR, depois na sequência a Lei Magnitsky, e se o Brasil não sinalizar de que está querendo retornar à sua normalidade democrática, a harmonia entre os poderes, isso daí vai continuar. E aí quando eu falo isso, falam que eu estou ameaçando. Eu não estou ameaçando, eu só estou trazendo da fonte o sentimento daquilo que pode vir a ocorrer. Lembrando, ainda dá chance de mudar tudo isso. Como? Aprovando uma anistia ampla, geral e irrestrita. Então a culpa não é de Eduardo Bolsonaro, eu sou apenas um mensageiro. Agora, eu tenho mais acesso, né, modéstia à parte, do que o Itamaraty. Eu me reúno com autoridades que o Itamaraty gostaria e não consegue. A gente se reúne com autoridades que o ministro Haddad gostaria de se reunir e não consegue, como o secretário do Tesouro, né, o Scott Bessent. Então, eu trago com muito mais confiança e um grau de certeza muito maior para a população brasileira a percepção dos americanos, a percepção do governo Trump. Não falo por eles, não posso garantir quais serão os próximos passos, mas eu acho lógico que, ocorrendo a condenação de Jair Bolsonaro, que é a reclamação inicial daquela carta do Trump de 9 de julho, quando ele aplica as tarifas, ocorrendo a condenação dos seus apoiadores e assim por diante, é claro que o Trump não vai afrouxar para as tarifas. Inclusive, existem várias outras frentes para adicionar mais tarifas a esses atuais 50%. É a seção 301, né, que está à frente devido à investigação de prejuízos comerciais de empresas americanas para favorecer empresas chinesas, principalmente esse é o maior mote da investigação, e também, como dito pela comissão comercial do mês passado, replicado pelo Trump na sua rede social, a Truth Social, há a possibilidade ainda de que o Brasil sofra mais sanções devido às suas ações de regulamentação de redes sociais, que nada mais é do que censura. Então o Brasil está seguindo fielmente e ticando em todas as caixinhas, marcando um X em todas as caixinhas daquilo que o Trump tem alertado, que se for feito, ele vai aumentar as tarifas. E vai ficar difícil de dizer que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo são os responsáveis por ela. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.